Olá, pessoal. A sumida apareceu novamente aqui no canal. Gente, eu ouvi o relato de uma pessoa e eu achei muito interessante. Sabe, essa pessoa foi muito guerreira. A história dela é bem parecida com a minha. Por isso eu resolvi falar também o que me aconteceu, né? E o porquê. Então, bora lá para mais um vídeo neste canal. Já vai se inscrevendo, tá? Compartilha, comenta. Não esquece de deixar aquele like, dar aquela força para o canal, né? Para ele crescer mais um pouquinho, porque de degrau em degrau a gente chega longe. Então, é sempre devagar mesmo, né, gente? E uma hora viraliza e acontece. Bom, conto com todos vocês, tá bom? Conto com o apoio de vocês, se inscrevendo no meu canal, desde já eu agradeço. Mas, sem mais delongas, né? Bora lá pro vídeo. Hoje, o que eu vou contar para vocês é uma coisa que eu nunca contei em plataforma nenhuma. Mas hoje, vendo ontem, né, o vídeo dessa pessoa, que eu aplauso ela, corajosa, eu resolvi criar coragem e vim aqui também relatar o que eu passei. Eu estou falando, gente, em relação a casamento tóxico, a casamento abusivo, aonde a maioria, nós mulheres, ficamos sempre naquela expectativa que, amanhã vai melhorar, um dia vai mudar, a pessoa vai reconhecer teu valor, né? E você vai levando esse casamento. No caso, o meu casamento durou 21 anos. Aí, no começo, tudo bem. Nossa, mil maravilhas, né? Aí veio os filhos. Há um detalhe. E quando eu me casei, eu já tinha uma filha, tá? Do meu primeiro relacionamento. Aí eu conheci o meu ex-marido. A minha filha tinha de 7 para 8 anos. E a gente vivia com os meus pais, né? Depois que eu terminei o relacionamento com o pai da minha primeira filha, eu fiquei esse tempo todo sem me relacionar com ninguém. Aí eu conheci uma pessoa da qual eu me apaixonei, né? Coisas que não aconteciam há muitos anos na minha vida. Eu me apaixonei por essa pessoa, sabe? E começamos a namorar. Namoramos pouco tempo e já fomos morar juntos. Começo tudo bem, né, gente? Começo é porque a gente não conhece ninguém, né? Você pode viver o tempo que for com a pessoa, você nunca vai conhecer ela, de jeito nenhum. Aí, passado um tempo, eu engravidei do meu filho. Nessa gravidez do meu filho, foi uma gravidez de risco. Eu mais ficava no hospital do que em casa. Foi nessa época que começou a aparecer burburinhos, né? Um cochicho aqui, outro cochicho lá, que fulano estava fazendo isso, que fulano estava fazendo aquilo, que fulano estava me traindo, enquanto eu no hospital.
Então, aí começou, né, gente? Mas quando você está apaixonada, você fala, imagina, fulano não faria isso comigo, ainda mais eu grávida e no hospital para segurar o bebê. Não, de maneira alguma, eu não acreditava, eu não queria acreditar. Essa é a verdade. Eu não queria acreditar. A verdade estava ali, mas eu não enxergava. Bom, meu filho nasceu, né, com alguns problemas de saúde, foi muito difícil, porque na época eu trabalhava e eu não podia deixar meu emprego, sabe? Era muitos anos, né? E eu não queria simplesmente chegar e pedir a conta. Então, passou a licença maternidade, eu voltei a trabalhar, aí a minha sobrinha já moça já, né? Falei, ai, tia, se você quiser, eu vou cuidar do seu filho enquanto você trabalha. De confiança, nossa, de confiança mesmo, sabe, a minha sobrinha mais velha. Eu falei, então tá bom, vou continuar trabalhando, né? Eu trabalhava meio período. Aí você cuida do bebê pra tia, então. Aí ficou assim. A minha sobrinha veio para minha casa, né? O, o meu ex trabalhava, então ficou assim. Ela olhando o meu bebê, eu trabalhando, aí ele chegava antes de mim, né? Mas quem cuidava do bebê mesmo era minha sobrinha. Ele ajudava, assim, não vou negar que ele não ajudava, ele ajudava, mas o foco dele era chegar do serviço e ir para o bar, encontrar os amigos. Daí tudo bem, né? Desde que não chegasse em casa e começasse aquele atrito. Eu, como não queria, de maneira alguma, sabe, acreditar que não houvesse amor da parte dele, mas eu o amava, né? Amava no passado, viu, gente? Fazia de tudo para conservar esse casamento. Fazia de tudo para conservar esse casamento. Mesmo porque eu tinha um recém-nascido, gente. Então, eu fui aguentando, né? Até que chegou um dia, uma pessoa chegou em mim e falou assim: Se eu vou te contar uma coisa, você acredita se quiser. Se não quiser, aí já é problema seu. Eu confio muito nessa pessoa, muito mesmo. Ela falou, olha, eu vi o fulano com uma moça na garupa da moto. E eu conheço a fulana. A fulana é daquele jeito. Acho que dá para vocês entenderem, porque eu não vou poder falar aqui. Aí o meu mundo fechou, sabe? Eu falei, não é possível. Eu acreditei nela. Não tinha por que duvidar, ela jamais mentiria para mim. Ela viu e me contou. Aí começou, isso já no segundo ano de casamento. Aí começou, né, aqueles atritos, briga, agressão verbal, sabe, agressão psicológica, que eu era louca, que eu ficava acreditando nos outros. Até então, eu comecei a me sentir culpada mesmo, sabe? Mexeu mesmo com o meu psicológico. Eu falei, acho que é eu que estou sendo exagerada, né? Pode ter sido uma carona, sabe?
Mas, gente, não era só uma carona. Mas eu não queria acreditar, né? Aí foi se passando o tempo, fomos convivendo. Eu não queria, sabe, largar e voltar para casa dos meus pais, porque quando eu saí, eu já saí com uma filha. Eu não queria voltar com 2 filhos para casa dos meus pais. Meus pais não têm obrigação nenhuma de me ajudar a criar meus filhos, né? Ó, aí o tempo foi passando e a saúde do meu filho não melhorava, ia aparecendo mais problemas, né? Uma delas era asma, crises muito fortes de asma, e para uma criança pequena, né, era muito perigoso. Foi aonde eu pedi acordo lá na empresa que eu trabalhava e parei de trabalhar. Quando eu parei de trabalhar, a coisa piorou. Porque enquanto entrava meu salário, ainda tinha dias assim que tinha diálogo, né? Era, era um pouco diferente. Mas quando o meu salário secou, a coisa piorou. E piorou muito, gente. Olha, tem coisas que aconteceu que eu não vou poder falar aqui. Eu vou tentar falar em código para vocês, do YouTube não banir meu vídeo. Teve uma época, essa época ainda eu estava trabalhando. Teve uma época, o meu bebê estava com 4 meses. Então eu deixava assim, tudo prontinho, só para minha sobrinha esquentar. Pôr no micro-ondas, né? E esquentar. Eu deixava as coisas assim mais congelado, tudo assim mais prático para ela. Aí, nesse dia, o fulano chegou e querendo caçar confusão para poder sair com os amigos, começou a me cutucar com palavras, certo? Assim, palavras duras. Eu estava na pia, preparando a comida para deixar para minha sobrinha só esquentar. Aí o fulano, não vou dizer o nome dele, tá? Chegou e fez assim, né? Para acertar em mim, vocês entenderam. Gente, foi tão automático, mas foi tão automático, porque nem o meu pai me batia, eu não ia aceitar homem nenhum, né? Em mim. Gente, eu tava com uma cortando carne. Do jeito que eu virei. Se o fulano não pula, tinha acontecido coisas ruins. Aí, desse dia em diante, foi só piorando. Aí você me pergunta, mas por que você não saiu fora? Gente, é aquela mesma frase. Isso não vai acontecer mais. A culpa foi minha, eu provoquei. Eu me achava culpada. Vocês acreditam que eu cheguei a esse ponto? Eu achava que a errada era eu. Gente, como que a gente consegue pôr venda nos olhos? A pessoa mexe tanto com a sua cabeça, tanto com a sua cabeça, que você se culpa por uma coisa que você não tem culpa, que você não fez aquilo. Mas no seu psicológico você fez.
Até chegar um dia, eu falei, eu não aguento mais. Falei com os meus pais, que ainda eram vivos, eu não aguento mais. Eu vou embora para outro estado. Não queria nem mudar de cidade, eu queria ir para outro estado. Queria ficar bem longe. Ou eu fazia isso, ou pior ia acontecer. Mas, gente, aconteceu um imprevisto. Como eu não podia tomar remédio, eu usava a tabelinha que o meu médico me dava. Certo dia, essa pessoa chegou de um churrasco, né? Que não sei aonde era esse churrasco, porque era só mentiras e mais mentiras. E aconteceu. Foi forçado, tá? Não posso detalhar, né, gente? Eu engravidei de novo. Aí engravidei da minha filha caçula. Eu já tinha a mais velha, a do meio, aí estava grávida da caçula. Aí pensei comigo, e agora? O que eu faço? 3 crianças. Eu vou ter que aguentar mais um pouco. E nisso foi passando. Os anos foi passando. Quando a minha caçula bebê fez 1 aninho, falei, não dá mais. Porque, assim, aquelas coisas horríveis começou a piorar, não tem noção. Sabe? Eu era manipulada. Viviam, assim, sabe, todo mundo falando para mim, pelo amor de Deus, sai dessa. Antes que aconteça alguma coisa com você, para, você vai ficar doente. Aí eu decidi realmente me separar e sair do estado. Fui para outro estado, sabe? Com meus 3 filhos, com a cara e coragem. Eu já não trabalhava, eu não tinha mais renda, não. Ah, mas Deus vai me iluminar, eu vou arrumar um emprego. A minha filha mais velha já podia trabalhar, ela já me ajudava, né? Fomos embora para o estado de Minas, para ficar bem longe. Fomos para lá. Gente, foi uma fase difícil. Uma adolescente, 2 crianças para mim cuidar, tratar, pagar aluguel, água, luz. E eu fui para uma cidade pequenininha. E o emprego lá era fazer crochê, sabe? As lojas te davam material e você fazia os crochê, né? Para a loja. E ganhava uma miséria. Ele dava pensão, né? Assim. Não dava para pagar o aluguel e comer. Isso foi durante uns 3 meses. Aí, meus pais foram me ver e ver os netos e viu a situação que eu estava vivendo. Queriam me trazer para a casa deles, mas eu falei, não, estou com 3 filhos, vocês não são obrigados. Eu escolhi, eu vou ter que me virar. Só que aí passou uns tempos, passou uma semana mais ou menos, depois da visita dos meus pais.
Ele apareceu. Ele apareceu. Pedindo desculpa, que nunca mais ia fazer aquilo, que estava arrependido, para me dar mais uma chance. E eu me vendo naquela situação, meus filhos praticamente sem ter o que comer, tenho vergonha de falar que não, tá? É a realidade. Eu acabei voltando. Aí ele alugou um caminhão e trouxe a minha mudança de volta, eu e meus filhos. Voltamos para a casa que era nossa, que a gente tinha construído juntos. Voltamos. Alguns meses se passou, razoável. Não foi assim, tudo, como que eu vou explicar para vocês? Momentos assim, bons não. Eu não sei qual era o objetivo de me trazer de volta com os meus filhos. Eu não sei. E voltei. Os meses foi mais ou menos. Gente, mas depois piorou. Depois piorou. Essa pessoa não dava valor em mim. Essa pessoa, o que ela podia fazer assim para me machucar com palavras, ela fazia, sabe? Uma hora, nossa, você tá feia, você tá velha, você tá acabada. Porque na época que eu tive a minha caçula, eu fiquei doente, eu fiquei pesando 49 quilos já. Mas era esgotamento nervoso, já era a depressão que já estava aparecendo, né? E eu não me dava conta. Eu ainda achava que eu era culpada, que eu que tinha que mudar, sabe? Aí o tempo vai passando, né? Você vai abrindo os olhos, porque Deus ajuda a gente a abrir os olhos. Você vai enxergando, meu Deus, mas eu não fiz nada, por que que eu estou me sentindo culpada da pessoa vir me agredir? Eu não fiz nada, a não ser cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e ajudava em tudo que fosse preciso. Por que eu sou tratada assim? Olha, gente, foi muito difícil mesmo. Aí, com os meus filhos já mais crescidos, né? A minha filha mais velha já com 19 anos, o do meio já estava com 11 e a caçula com de 3 para 4 anos. Eu fui embora de novo. Juntei as minhas coisas e fui embora de novo. Nessa época, um irmão meu veio me buscar, porque eu já estava, assim, me definindo, sabe? Eu já não tinha mais força para lutar, não. Eu achava que estava tudo perdido mesmo e fui embora de novo. Dessa vez eu fiquei um mês e meio só lá. Foi ele de novo. E mais uma vez as promessas. Que eu não aguento ficar longe de você, que eu não aguento ficar longe das crianças,
e vou mudar. Eu acreditei, né? Fragilizada, passando um perrengue atrás de outro, né? Passando necessidade. Estava muito difícil. Eu voltei de novo. Refletindo, gente, como que a pessoa mexe com o seu psicológico, né? Você tá ali dando a cara a tapa, dando a cara a tapa e não aprende. Voltei de novo. Aí, vamos levando a vida. Daquele jeito mesmo, não mudou muito não. Sabe? Uma vez essa pessoa veio para cima de mim, né, eu dei uma de louca. Aí a pessoa afastou e não encostou em mim. Foi aonde, gente, eu decidi pedir o divórcio. Porque eu já não aguentava mais. Eu já não me aguentava mais. Porque já estava escancarado. Eu já sabia de tudo. Tanto é que na época, a mulher que ele estava, hoje vive com ele. A prova está aí, né? Já estava com ela há muito tempo. E casado comigo. Tá? Aí foi a gota d'água, né? Quando eu descobri isso daí, foi a gota d'água. Aí, não, porque não vai divorciar, porque não sei o quê, não sei o quê. Só pensa em bem material, essa pessoa. Só pensa no dinheiro, gente. Para a família, era uma pessoa mesquinha, tá? Não deixava faltar só o mercado, porque o resto faltava tudo. Tá bom? Muitas das vezes, a minha mãe que me ajudava com roupa para as crianças, calçado para as crianças, roupa de cama e mesa, enquanto estava aqueles trapos para ele, estava bom. Não, não vou gastar, isso aí é supérfluo. Acreditam? Mas para sair às noites, os amigos, não era supérfluo. Né? Para dizer que ia fazer bico noturno, tá? Chegar com a camisa manchada de batom. Aí isso aconteceu também. E a pessoa nunca assumiu. Pedi o divórcio. E falei para ele, a partir do momento que eu assinar o divórcio, não vem atrás que não vai ter mais volta. Gente, aquele dia eu acordei. Depois de 21 anos, eu acordei. Botei um ponto final nesse casamento tóxico, abusivo. Um casamento que só me deixava cair no chão. Eu sonhava tanto com casamento, sabe? De amor, de união, família. Mas o meu casamento foi tudo o contrário disso. Pior coisa que eu errei na minha vida foi esse casamento. Eu só não me arrependo dos meus filhos, que são maravilhosos, gente. Meus filhos é tudo na minha vida. Tudo. Aí, para ele sair da casa e me deixar com as crianças, ele me chantageou.
Ele me chantageou. Sabe o que ele fez? Enquanto eu estava lá em Minas, a casa que foi comprada aqui, ele não pôs no nome dele. Ele pôs no nome da mãe dele. Eu era casada ainda. E eu descobri isso um ano depois. Aí ele falou que saía da casa e deixava eu com as crianças com uma condição: que eu não tocasse no assunto da casa que a gente tinha. Eu aceitei. Para me ver livre, eu aceitei. Aí, pegou o que ele quis e realmente saiu da casa e eu fiquei com as crianças. Só que eu fiquei com as crianças com o armário limpo. Tá? A pensão que ele dava, gente, ridículo. Não dava nem para comprar as coisas para comer. Não dava. Tinha dias que eu não comia, mentia para os meus filhos, para eles comerem, porque se fosse para todos comer não dava. Então eu mentia, que eu já tinha comido, sabe, que eu não estava com fome, para eles comerem. E assim foi durante uns 5, 6 meses. Até o meu pai ficar sabendo da situação que eu estava vivendo. Aí meu pai foi lá. Eu já não tinha mais a minha mãe. Deus já tinha levado minha mãe. Aí meu pai encheu o carro. Gente, meu pai levou tanta coisa. Meu pai e a minha irmã levou tanta coisa que deu para mim e meus filhos comer 3 meses. E nesses 3 meses, a minha filha mais velha, que já morava sozinha, voltou para casa para me apoiar, me dar força e me ajudar. Ela já trabalhava. O meu filho passou de maior, terminou os estudos e foi trabalhar. Aí as coisas foram melhorando. Aí eu fazia um bico aqui, um bico ali, né? Trabalhar, eu não trabalhava fora porque eu estava desatualizada, né, na minha profissão. Mas aí eu comecei a trabalhar com chocolate na época da Páscoa. Vendia super bem. Quando não estava na época da Páscoa, eu fazia trufas, certo? Aí eu fui numa empresa onde faziam dedoche, aqueles bonequinhos no dedo. Fui lá e peguei, aprendi a fazer, eu fazia, ganhava bem também com aquilo lá. A nossa vida foi se reerguendo. As coisas foi só melhorando. Meu filho comprou a moto dele. A minha mais velha já tinha a moto. Meu filho comprou a moto dele. Sabe, foi estudando, estudando, estudando. Conseguiu um ótimo emprego. A minha filha mais velha também trocou de emprego, ganhava mais. A caçula tinha 13 anos, só estudava. As coisas foi fluindo, gente. Aí a pessoa pergunta: ah, mas ele era o homem da casa, ele sustentava. Por que você largou dele então, se os seus filhos estavam praticamente passando fome? Para eles não morrerem, de verem a minha tristeza, tá? Meu filho mais velho não fala pai. Não. O do meio, quer dizer, né? Não fala pai. A mais nova não presenciou muita coisa, não. Mas o do meio, a mais velha, presenciou muita coisa ruim que eu não queria que eles tivessem visto. Mas foi inevitável. Então, gente,
pelo relato da moça de ontem, a história dela é muito parecida comigo. Foi onde eu me encorajei e estou aqui contando, abrindo meu coração para vocês. Olha, eu só sei dizer que hoje, graças a Deus e aos meus filhos, a minha caçula já casou, me deu um neto lindo, está muito bem na vida. Meus outros 2 filhos também. Eu me aposentei, estou bem, graças a Deus. Temos uma vida não de luxo. Não somos ricos, mas temos uma vida confortável. E o que é melhor, sem ninguém para vir judiar de você, sabe? Sem aquele sofrimento que eu passava, né? E tinha noites que eu passava a noite inteira chorando, gente. Hoje não. Hoje eu só tenho motivo para sorrir e agradecer a Deus por ter aberto os meus olhos. Hoje eu sei que eu nunca tive culpa de nada. Hoje a minha consciência é super tranquila, porque eu nunca errei. O meu único erro é tentar mudar uma pessoa que nunca vai mudar. Como diz a moça do outro vídeo, pau que nasce torto, morre torto, não adianta. Então, gente, a minha história é essa, foi essa, porque se eu for contar tudo, nós vamos ficar 3 horas aqui e ainda não vai dar. Então, esse foi um resumo, a minha vida de casada. E a minha vida divorciada é outra. Faço o que eu quero, na hora que eu quero, visto a roupa que eu quero, né? Vou e venho a hora que eu quero. Não tem ninguém para falar assim para mim, nossa, como você tá ridícula. Nossa, você não vai sair. Não, você não vai comigo porque lá só vai ter homens e não sei o quê. Era mentira. Era mentira porque estava cheio de mulher. Eu descobria. Então hoje, Deus me libertou, gente. Tá? Hoje eu posso falar que eu não acredito na felicidade plena, gente. Eu acredito em momentos felizes, tá? Mas hoje, vivendo com meus filhos, o mais velho do meio, né, vive comigo. A caçula é casada, como eu já disse, me deu um neto maravilhoso. O meu genro é uma pessoa sensacional, que eu amo como meu filho. Então, não sou rica, como eu disse, mas vivo no conforto, tá? Vivo bem, graças a Deus, não me falta nada, porque meus filhos não deixam faltar nada, além de eu ter meu salário. Então, mulheres, fica a dica aí. Se você está num relacionamento tóxico, igual eu tive, não se culpe. Tira da tua cabeça que você é culpada, porque você não é. É a pessoa que trabalha no seu psicológico, tá? Então, se liberta. Cria suas forças. Não faz igual eu, não. Espera 21 anos. Tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, gente. Não aceitem. Não aceitem ficar num casamento aonde que você acha que fulano vai mudar, porque ele não vai. Se tem traição, então é pior ainda. Traição é uma ferida, gente, que nunca cicatriza. Não. Traição, nossa, uma traição dói. Só quem já foi traído sabe. E eu passei por várias traições. Eu nunca traí, nem em pensamento. Eu sempre fui fiel.
como sou fiel a Deus. Bom, já falei demais, o vídeo está muito longo já, né, meu povo? Então é isso, eu queria que vocês soubessem um pouquinho aí da minha vida. Criei coragem e contei para vocês, né? Mas agora eu vou afirmar para vocês. Hoje a minha vida é totalmente diferente, sabe? Não tenho o que reclamar, de jeito nenhum. Esse divórcio veio para me libertar mesmo. Porque quem fazia mal para mim era aquela pessoa. É isso aí, gente. Então, aqueles que ainda não me conhecem, né? Sou a Cilima, tentando crescer meu canal aqui no YouTube. Aí peço a vocês que se inscrevam, compartilha, tá? Deixa seu like, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar meu canal a crescer. E aqueles que já são inscritos, obrigada de coração, muito obrigada. E aqueles que caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, se inscreva, tá? Compartilha, comenta, curte. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada por me ouvir e até o próximo vídeo.